Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 33 até o verso 41. O texto da palavra de Deus diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embebedeira uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o céu e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença por causa da obra satisfatória e eficaz do Teu Filho Jesus, por quem nos aproximamos diante do Senhor em oração, para Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações e também, ó Deus, nos santifique para servirmos somente a Tua vontade. Que o Senhor coloque em nossos corações um santo temor na Tua presença. Nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida alguma, o ritual da Páscoa foi um dos mais, se não mais importante ritual na cultura dos judeus. Durante séculos, os judeus se reuniram e se reúnem em muitas ocasiões para lembrarem daquele dia em que, de modo tão poderoso, Deus libertou o povo do Egito. No nosso caso, nós não celebramos mais a Páscoa segundo as tradições dos judeus. Nós entendemos que tudo aquilo que foi preparado desde Êxodo capítulo 12 até o Senhor Jesus foi apenas sombra, um indicativo daquilo que somente em Jesus nós viríamos e testemunharíamos de um modo pleno, satisfatório, em que todas as promessas de Deus redentivas se cumpriram. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos para participarmos da ceia, nós estamos aqui participando daquilo que para os judeus significou a Páscoa. Estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E a ceia para nós carrega este significado, que não se limita a um calendário comercial do nosso país. Mas nós nos reunimos mensalmente e fazemos menção daquilo que na história o Senhor Jesus realizou em pleno cumprimento da vontade de Deus. E foi exatamente nesse contexto teológico em torno da ceia que Jesus instituiu com os seus discípulos, que Ele determinou, Ele ordenou que nós nos lembrássemos dos propósitos redentivos de Deus através da sua própria vida. E o texto que nós lemos mostra como Jesus, na plenitude dos tempos, veio, cumpriu a vontade de Deus vivendo entre os homens e voluntariamente entregou a sua vida na cruz do Calvário quando Ele estava completamente sozinho. Porque esta era uma missão que somente Ele poderia cumprir em nosso lugar. E eu quero pedir aos irmãos que confiram comigo como o evangelista Marcos descreve esse isolamento de Jesus, primeiramente pelas autoridades religiosas que conspiraram contra Ele. E assim Jesus começou a ser isolado. Capítulo 14 ainda, o próprio capítulo que nós lemos, mas leremos o que diz o verso 43. Veja o que diz, verso 14, não o capítulo anterior, verso 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Soldados
do Sinédrio estavam se armando contra Jesus. Agora, os principais sacerdotes, escribas e também anciãos, versos 53. E levavam Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e também os escribas. Agora o verso 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Além dos soldados do sinédrio, agora temos os principais sacerdotes, escribas e anciãos, mas também temos a figura de Caifás, o sumo sacerdote e o chefe do sinédrio, da mesma forma, conspirando contra Jesus, verso 63 até o verso 65. Olha o que diz: então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgavam réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Aqui nós temos as principais autoridades religiosas se reunindo e conspirando contra o Filho de Deus. Mas Jesus não foi isolado apenas por esses. Jesus foi isolado também pelos seus próprios discípulos. Aqueles com quem ele andou durante tantos anos. Os próprios discípulos, no momento mais tenso da história de Jesus, eles abandonaram Jesus. É isso que nós lemos no verso 50, que diz assim: então, deixando, todos fugiram. Não ficou um. Todos fugiram, deixando Jesus sozinho. Pedro, um dos mais próximos discípulos, negou conhecê-lo 3 vezes, é o que nós lemos a partir do verso 63 até o verso 72. Quando inquirido, quando confrontado, ele reiteradamente disse: eu não conheço esse homem. Eu já disse, eu não o conheço. Ele foi abandonado pelas autoridades religiosas que conspiraram contra ele. Ele foi abandonado também pelos seus discípulos, mas também as autoridades políticas foram injustas com ele. É o que nós lemos no verso 14 e verso 15, em que Pilatos, que era governador da Judéia, mesmo reconhecendo a sua inocência, abandonou Jesus. Deixou Jesus nas mãos dos perversos. Verso 14 do capítulo 15 agora. Olha o que diz aí, verso 14 do capítulo 15. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja, principal autoridade da Judéia, autoridade política, a serviço de Roma, reconhece a inocência de Jesus, troca o inocente por um culpado, manda que Jesus seja açoitado e ainda o entrega para ser crucificado. Os soldados romanos também humilharam profundamente Jesus, ainda no capítulo 15, agora no verso 16 até o verso 20. Olha o que diz o texto: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiam com as vestes próprias, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Não apenas Pilatos, mas também esses soldados romanos humilharam profundamente Jesus, além dos seus próprios discípulos e também as autoridades religiosas. E assim o evangelista Marcos mostra como o Senhor Jesus foi sendo isolado para a cruz, e ele foi levado para ser crucificado sob a falsa acusação de blasfêmia e traição contra Roma. E é nesse contexto que Marcos registrou as 6 horas em que Jesus permaneceu crucificado, consumando a sua expiação, e notamos aqui 7 eventos assim organizados no texto que nós lemos a partir do verso 33 do capítulo 15. Primeiramente, Marcos vai mostrar, a partir do verso 33 até o verso 36, os sofrimentos que Jesus passou naquela cruz isolado, sozinho. Depois,
a sua morte, no verso 37, e os 3 primeiros testemunhos, os versos 38 até o verso 41. Vamos ver primeiramente, meus irmãos, aquilo que Jesus, tendo sido isolado, sozinho naquela cruz, o que ele padeceu naquela cruz, naquelas horas tão terríveis que cobriram a terra. Como parte do seu sofrimento, nós vemos no verso 33 que as trevas cobriram a terra. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso também fez parte do sofrimento do Senhor Jesus. Marcos registra que Jesus ficou na cruz durante 6 horas, das 9 horas da manhã, chamada de hora terceira, segundo lemos no verso 25, até as 15 horas, chamada de hora nona, no verso 34 aqui do nosso texto. Jesus ficou esse período todo pendurado no madeiro. Como disse, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. O período das trevas durou 3 horas, de meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve trevas, como diz o texto, sobre toda a terra. Elas chegaram quando o sol brilhava mais intensamente, mais fortemente, evidenciando naquele momento uma anormalidade na natureza por uma intervenção divina. Aquele momento de crucificação de Jesus foi um momento de densas trevas sobre toda a terra. Algo extraordinário passou a acontecer e a natureza começou a convulsionar-se, começou a movimentar-se em torno daquela crucificação. E o texto deixa bem claro a extensão dessas trevas. Diz que foi sobre toda a terra. Se o lado da terra que recebia a luz do sol foi escurecido, toda ela ficou em trevas. Isso nos lembra aquele juízo de Deus sobre o Egito, a 9ª praga, que antecipou a mais severa das pragas, a morte dos primogênitos. Um lado da terra já estava em sombras, em trevas, mas naquele momento que era para o sol estar brilhando, aquele lado da terra foi também tomado por trevas. E assim todo o planeta foi coberto por densas trevas, recordando aquilo que aconteceu no Egito, porque logo na sequência o primogênito haveria de ser punido. E aqui nós temos o propósito dessas trevas. Elas representaram a separação de Deus por causa do pecado do homem. Naquele momento, Jesus ele foi isolado pelas autoridades religiosas, ele foi isolado pelos seus discípulos, Jesus foi isolado pelas autoridades romanas, mas agora, com as densas trevas cobrindo toda a terra, nós temos uma representação desse abandono de Deus em relação ao seu Filho naquela cruz. As trevas estavam representando a iniquidade de todos nós sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. E sozinho ele carregou o peso da minha culpa e da sua culpa. Em Isaías 53, verso 6, nós lemos: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em Isaías 59, verso 2, lemos que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É isso que as trevas fazem, é isso que o pecado traz como consequência: separação de Deus. Este foi um momento sombrio que cercou Jesus naquela cruz. Durante essas horas, Jesus passou os mais terríveis sofrimentos em nosso lugar. Ele estava sozinho. E embora a imagem para nós seja uma imagem extremamente dramática, triste, dolorosa, Jesus tinha que passar por isso, porque somente ele foi encontrado digno de interceder por nós naquela cruz. Ninguém poderia estar compartilhando com ele desse momento de expiação. O inocente sendo exposto à morte e à humilhação para interceder por cada um de nós. E aqui nós temos no verso 34 o desconsolo que ele sofre de Deus no meio de todas essas trevas. Diz o texto, ainda nesta descrição do sofrimento do Messias: à hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus se sente desconsolado do próprio Deus. O pior sofrimento experimentado por Jesus não foi físico. E alguns acreditam que no Getsemane, quando Jesus agonizava em oração, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, alguns acreditam que o seu sofrimento era uma antecipação da humilhação física que ele haveria de ser submetido. Mas nós temos no relato dos evangelhos que o pior sofrimento que Jesus poderia experimentar foi esse descrito aqui no verso 34. Quando ele se sente desconsolado pelo próprio Pai. Esse foi o pior sofrimento, foi um sofrimento de natureza espiritual. E isso ficou evidente pela única queixa que ele fez sob a pressão da crucificação. Nós não vemos Jesus se queixando de absolutamente nada, apesar das falsas acusações, pelas torturas que ele foi submetido, por todo o escárnio que ele sofreu. O único momento que ele demonstra queixa é nesse momento em que ele percebe o desconsolo do próprio Deus. E o momento é descrito como a hora nona, no final do período das trevas que cobriram a terra. E a queixa de Jesus foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Numa declaração associada à profecia que nós encontramos no Salmo 22, versos 1 e verso 2. Sozinho, Jesus experimentou os piores horrores em nosso lugar na cruz e sentiu o quanto todos nós aqui estávamos afastados de Deus. Ali Jesus sentiu as trevas que estavam nos aguardando, sozinho. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o seu lugar e experimentou esse completo afastamento de Deus por causa dos pecados que ele estava carregando de cada um de nós, mesmo sendo inocente. Além das trevas que cobriram a terra, além do desconsolo de Deus, Marcos descreve o sofrimento de Jesus também nas palavras de zombaria que ele recebe, versos 35 até o verso 36. E que diz assim: alguns dos que ali estavam, verso 35, ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embebedeira uma esponja em vinagre e, pondo na ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. A linguagem que Jesus usou aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma linguagem que foi usada em aramaico. Mas Marcos escreve para pessoas que não eram de língua aramaica. Então, ele viu a necessidade de apresentar aqui a tradução, que por isso ele colocou aquilo que quer dizer esta expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, eles, como não compreendiam, os romanos que estavam em volta, a língua aramaica, e haviam muitos judeus também em volta, de língua hebraica, eles confundiram aquilo que Jesus estava dizendo naquela cruz em aramaico, Eloi, com a palavra hebraica Elias. É por isso que eles disseram no verso 35, vede, chama por Elias, porque eles não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava dizendo. O olhar foi: vejamos se Elias vem tirá-lo. Este comentário, ele demonstrou tanto a zombaria quanto a ignorância daquilo que estava acontecendo no momento da crucificação. Elias, ele foi um profeta. Elias foi um profeta e estava sendo confundido com o próprio Deus, Eloi, com Deus. Então, não bastando toda aquela zombaria deles, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles, no momento em que Jesus estava padecendo por tantos sofrimentos, eles decidiram embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E em João, capítulo 19, verso 28, lemos que neste momento Jesus disse que estava com sede. Jesus estava com muita sede. Provavelmente, ele estava sem beber qualquer líquido por aproximadamente 16 horas. Quando nós analisamos os textos e fazemos a trajetória cronológica de todos os eventos, é possível que Jesus já tinha somado 16 horas desde a sua prisão sem beber qualquer líquido. Então, um dos soldados
que estava próximo, para se cumprir aquilo que estava predito no Salmo 69, verso 21, colocou em uma esponja vinagre e lhe deu, zombando da sua necessidade. O vinagre foi dado para zombar da sua necessidade, para aumentar o seu sofrimento, para torná-lo mais intenso e insuportável, apesar de todos os sofrimentos que Jesus já estava passando por ali. E então, em face de todas essas descrições de profundo sofrimento do Filho de Deus na cruz, nós temos um brado de vitória, marcado pela sua morte, no verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E ali nós temos aquilo que nós lemos em João, capítulo 19, verso 30, que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Este foi o cálice que Jesus tomou na cruz por nós. O último cálice que ele precisava tomar. Aquele mesmo cálice que ele mencionou no Getsemane, quando ele disse, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus toma desse cálice, o cálice da amargura, o cálice da zombaria, o cálice da ira de Deus, o cálice do abandono dos seus discípulos, o cálice da injustiça das autoridades romanas, o cálice da conspiração das autoridades religiosas. E em face das trevas que cobriram toda a terra, do seu desconsolo de Deus, no acúmulo de tantos sofrimentos intensos, Jesus naquele momento inclinou a sua cabeça e rendeu o seu espírito. Jesus, apesar desse quadro de sofrimento, ele não morreu agonizante como os outros crucificados. Nós lemos em Lucas, capítulo 23, verso 46, que o brado de Jesus foi dirigido ao Pai. O brado de Jesus foi dirigido a Deus, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou, segundo o relato de Lucas, o outro evangelista que narra o mesmo episódio. Ele espontaneamente entregou o seu espírito ao Pai por nós. Na cruz, ele obedeceu ao Pai perfeitamente. Na cruz, ele cumpriu a lei e atendeu à justiça de Deus perfeitamente. Na cruz, ele satisfez todos os antigos sacrifícios e conquistou a nossa salvação. Na cruz, ele se fez pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, ele anulou o escrito de dívida que constava de ordenanças e que era contra nós. Na cruz, ele quebrou os grilhões que nos mantinham escravizados pelo pecado. Na cruz, Jesus nos justificou de toda acusação e nos livrou da condenação eterna. Na cruz, ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Na cruz, ele bradou, portanto, está consumado. Ele não bradou como mártir, derrotado, não como moribundo, exposto à ignomínia. Ali, Jesus bradou como um conquistador vitorioso. A imagem de Jesus pendurado no madeiro, exposto a tanto sofrimento, foi, na verdade, a exposição da vitória de Deus pelo seu Filho, ao resgatar cada um de nós, cumprindo assim todo o seu plano de redenção. E logo após a morte de Jesus, tendo passado por todos esses sofrimentos, o evangelista Marcos expõe para nós 3 importantes testemunhos, que eu diria que são os 3 primeiros testemunhos da morte do Senhor Jesus. No verso 38, nós temos o testemunho de que o véu rasgou-se de alto a baixo, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Esse é o primeiro testemunho que nós temos, desta vitória conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O véu do templo que separava o lugar santo dos santos foi rasgado, como diz o texto, de alto a baixo, simbolizando que a morte física de Jesus garantiu um novo e vivo caminho diante de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versos 19 e verso 20, lemos: Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O primeiro testemunho que nós temos é um testemunho dentro do santuário, o véu se rasgando e abrindo oportunidade para que todos nós tenhamos hoje acesso à presença de Deus
pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Esse milagre ocorreu exatamente no momento em que Jesus morreu, surpreendendo o jugo das tradições religiosas quanto à necessidade de sacerdotes e de sacrifícios no templo. Agora, pela fé em Jesus, todos podem desfrutar da plena presença de Deus, orar e, na confiança de que serão ouvidos, pedirem e serem também perdoados, adorarem em espírito e em verdade, independente do lugar. E esse é o testemunho na história desse Jesus que na cruz do Calvário, mesmo debaixo de densas trevas, ele brada a vitória naquele momento. Uma vitória que é compartilhada com todos nós, pois agora todos nós temos livre acesso à presença de Deus pelo mérito do Senhor Jesus que por nós morreu. E além desse testemunho que nós temos no interior do templo, em que a presença de Deus se torna receptiva a todos, sem mediadores humanos, apenas pelo seu Filho, nós temos o testemunho também do centurião romano no verso 39, que diz: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por escrever para um público romano, Marcos fez questão de destacar que entre os guardas que faziam a proteção do local, o centurião, um militar romano responsável por 100 homens, deu um forte testemunho. Ele não tinha o menor compromisso com os cristãos, ele não tinha o menor compromisso com o Senhor Jesus, ele não tinha o menor compromisso com o movimento que se daria a partir da morte de Jesus, de pessoas dando testemunho da sua ressurreição a partir do terceiro dia. Para ele, esta afirmação, este verdadeiramente era o Filho de Deus, parece ter sido uma reação de assombro por tudo aquilo que ocorreu naquela hora. As trevas, um dos malfeitores confessando a sua miserabilidade diante de Jesus, a sua injustiça diante de Jesus, o próprio Jesus pedindo, não apenas uma vez, mas várias vezes, pedindo ao Pai para que perdoasse os seus inimigos, e tudo aquilo que estava acontecendo, e Jesus naquele momento, ele fala ao Pai, entregando o seu Espírito, e ele então inclina a cabeça e expira. Essa reação parece ter sido sim, uma reação de espanto daquele soldado. Em Lucas 23, 47, o registro dessa confissão, na linguagem de Lucas, foi: verdadeiramente este homem era justo. O termo grego usado por Lucas ali para justo é dikaios, que pode ser traduzido por justo, mas também como inocente. O soldado romano, o centurião, reconhece que Jesus era inocente. Ele afirma que Jesus, o Filho de Deus, era justo. E ele afirmou que era inocente, semelhante ao que um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus disse, segundo o relato de Lucas, no capítulo 23, verso 41. Recebemos, disse ele, o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal se fez. O testemunho dado pelo centurião romano é de que Jesus, ele morreu como inocente. Embora carregando todos os nossos pecados nos seus ombros, embora sofrendo todos os juízos no nosso lugar, embora sofrendo ali todas as acusações, Jesus estava naquela condição como inocente. Ele não cometeu pecado algum. Era o justo morrendo pelos injustos. Era o santo que estava morrendo pelos ímpios, pelos impuros. O testemunho desse centurião romano foi muito importante, pois foi um dos que participaram da sua prisão, da sua humilhação e também crucificação. De modo que até mesmo aqueles que não tinham e não têm nenhum compromisso com os relatos bíblicos, têm na figura desse centurião um testemunho que não pode ser negado. O último testemunho que Marcos nos traz aqui, além do véu que rasgou-se de alto a baixo no santuário, além desse testemunho do centurião, nós temos também o testemunho da presença de mulheres que Marcos faz questão de registrar a partir do verso 40. Estavam também ali algumas mulheres, mas no verso 41, no final, diz que muitas outras também estavam ali presentes. Aqui Marcos fez questão de registrar a presença de muitas mulheres na cena da crucificação.
Dentre elas foram destacadas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a tia de Jesus, Salomé. No Evangelho de João, outra recebeu destaque, Maria, mãe de Jesus, que também estava ali presente. A descrição dada para todas elas é que essas mulheres, elas acompanhavam Jesus. E não apenas acompanhavam Jesus, elas serviam também Jesus. Aqui mesmo, em um ambiente hostil, quando, com exceção de João, que certamente era muito jovem ainda, todos os demais discípulos estavam ausentes. Mas essas mulheres, quebrando todos os paradigmas culturais, foram corajosas e o acompanharam até a sua morte. Elas não temeram nenhuma retaliação dos romanos. Elas não temeram ser identificadas com Jesus, assim como Pedro temeu. Essas mulheres corajosamente acompanharam Jesus até o momento da crucificação. A citação delas é acompanhada pela honra, obviamente. Marcos mostra a dignidade dessas mulheres e a coragem dessas mulheres que estavam ali presentes, mas principalmente pela força do seu testemunho na morte, no sepultamento, conforme lemos no verso 47, e também na sua ressurreição, o que vamos ler mais adiante, capítulo 16, verso 9. Essas mulheres foram citadas por Marcos para deixar claro que, além do centurião romano, que não tinha o menor compromisso com o Cristo e com seus discípulos, essas mulheres que eram desprezadas por aquela sociedade e que o seu testemunho não era acompanhado de credibilidade, essas mulheres estiveram presentes acompanhando os momentos mais terríveis, mais horríveis, sob os quais Jesus foi submetido ali, dando força ao testemunho daquelas mulheres numa cultura que as desprezavam. Para terminar, nós já nos preparando para a ceia que haveremos de participar agora, nós precisamos celebrar a ceia com o entendimento correto do seu significado para a nossa fé. O apóstolo Paulo disse que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Este anúncio não é um anúncio pessimista ou sombrio, mas vitorioso, pois se refere ao ato redentor de Cristo, que terá sua culminância no seu glorioso retorno a este mundo. Jesus veio como servo sofredor. Jesus veio como um cordeiro mudo entregue ao matadouro. Jesus veio para ser submetido a muitas humilhações. E foi assim que Jesus foi exposto naquela cruz. Mas vamos nos lembrar, meus irmãos, que naquela cruz, quando Jesus bradou, está consumado, Ele estava declarando a vitória, não sobre os seus inimigos apenas, mas sobre a morte, que é a penalidade máxima do pecado, que repousava sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Ao terceiro dia, Jesus ressurgiu pelo poder do Espírito Santo de dentre os mortos, e Ele foi apresentado durante 40 dias a centenas de pessoas, e foi assunto aos céus perante os seus discípulos, com a promessa de que Ele haveria e haverá de retornar para buscar o seu povo. Aquele homem que foi exposto à humilhação, que foi exposto a terríveis sofrimentos, Ele voltará, e voltará revestido de glória, para buscar o seu povo e punir definitivamente todos os seus inimigos. E todos nós somos chamados a crer que Jesus morreu em nosso lugar para a nossa justificação. Ao participarmos dessa ceia, ao comermos do pão e ao bebermos o cálice, estamos anunciando a morte de Jesus, e nesse sentido estamos anunciando que por meio de Jesus todos nós fomos feitos mais do que vencedores. E este é um momento de celebração, é um momento de alegria do povo de Deus, é um momento de nos alegrarmos na sua presença, porque Jesus venceu os seus inimigos, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a maldição, e Ele declarou a sua vitória naquela cruz, vitória essa que é compartilhada com todos nós. Por isso devemos reconhecer nesse momento de ceia, com ações de graças, o grande amor de Deus, provado pela morte vicária, a morte expiatória do seu Filho, assim como nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.